A madrugada começou com uma leve chuva que insistia em molhar o chão com um toque suave. Pouco a pouco, o cheiro do ar tomava um tom de terra molhada. Esta mistura trazia-me lembranças nostálgicas. Lembrava-me de quando eu era criança, correndo nas ruas. De como, mesmo pobre, eu era bem mais feliz. Me traz boas lembranças, e uma em especial que me faz repensar tudo. Pensar em como cheguei até aqui, e como as coisas estão, e como os dias são rápidos e a vida também passa rápida. Infelizmente, eu não posso falar o meu nome, e nem de onde eu sou, ou quem são as pessoas envolvidas. Então, qualquer nome citado aqui será meramente ilustrativo. Mas o que tenho para lhes contar é algo que fiz, uma coisa pela qual passei. O ano foi 1997 e, como sempre, eu estava precisando de dinheiro. Mas neste ano em especial, pois eu estava brigado com os meus pais e tinha acabado de ser expulso de casa e tinha que me virar para conseguir o meu lugar, as minhas coisas e viver a minha vida. Me lembro de estar saindo da casa de um amigo. Nesta ocasião, a mãe dele até tinha me dado algumas roupas e alimentos, pois eu não tinha nada em casa. E para todos saberem, eu fui expulso de casa porque o meu pai e eu não nos dávamos bem. E ele também tinha as suas bebedeiras, e eu não gostava disso. Ele maltratava a minha mãe, e certa vez nós brigamos sério. Deu BO e tudo mais. Na ocasião, eu estava saindo da casa da mãe do meu amigo, e eu caminhava pelo pequeno carreiro que levava à pequena casa, que fica aos fundos da casa da minha avó. Casa essa, a qual a minha avó havia me cedido para morar por uns dias. Acontece que no momento em que entrei no carreiro, e já vi as luzes da casa, e em seguida ouvi um som de estrondo. E do nada, as luzes se apagaram. Parei onde estava e, intrigado, fiquei olhando para os lados. E a neblina pairava ao longe. O clima era ameaçador. Ouvi pessoas conversando ao longe, na mesma direção da minha casa. Comecei a caminhar com mais cautela. Apanhei um galho para me defender e fui caminhando devagar em direção aos sons das pessoas que falavam. Aquelas pessoas falavam uma língua a qual eu não conhecia, um dialeto totalmente estranho. Parecia árabe ou hindu, coisa assim. Me aproximei e vi 4 pessoas sentadas numa clareira. Todos eles estavam com roupas escuras. E um deles me viu chegar. E mesmo bem escondido, ele praticamente me gritou do mato. Eu, assustado, relutei. E o homem gritou de novo. Disse que não queria me machucar e que estava ali para me trazer o que eu havia perdido. A verdade é que na noite passada eu havia dito para uns amigos enquanto passávamos na frente de um cemitério que eu aceitaria até um pacto com o diabo para sair daquela situação. Eu estava quase em transe e a proposta era irrecusável. Naquele momento, eu sabia que estava olhando na cara do diabo.
O homem segurou a minha mão e me deu um livro. Era um livro grande de capa de madeira. E havia escritas e símbolos estranhos na capa. O homem disse que eu deveria ler a página 8 e esperar de portas abertas que um mensageiro de Satã me procuraria. Quando apanhei o livro, as luzes voltaram e eu já estava quase na porta de casa. Bem, não tive coragem de ler o livro e muito menos de contar para as pessoas. Logo se passaram 3 dias e a minha avó, convencida pelo meu pai, me colocou para fora de casa, sob o argumento de que eu era usuário de drogas. E também que eu estava fazendo da sua casa um ponto de tráfico. E que aquela seria a minha última noite na casa. E assim, sem casa, sem emprego e sem dinheiro, eu li a página 8 do livro como me recomendaram. E uma tristeza grande tomava conta de mim neste momento. O meu coração acelerava e eu aguardava aquela entidade de portas abertas. Bem, era quase 3 da manhã, quando um grande homem de terno segurando uma maleta entrou pela porta. Se sentou na beira da minha cama e começou a dizer: "Estes são os termos do acordo, pequeno garoto. Você deve conseguir um novo convidado a cada mês para o nosso negócio. Nada de 10 anos ou coisa que vocês veem por aí. Se você aceitar, terá fortuna como nunca teve. Bem, me diga sim ou não, e a sua vida mudará da noite para o dia." O homem exalava um cheiro bom, diferente do que se pensasse desse tipo de aparição. E sempre muito bem educado, ele abriu a maleta, e a mesma estava cheia de diamantes e dinheiro. Eu não resisti e acenei com a cabeça positivamente. Apertei a sua mão e apanhei a maleta. Logo, o homem saiu, e quando estava do lado de fora, eu vi ele se transformar diante dos meus olhos, numa criatura enorme de grandes chifres. E os seus pés eram cascos de bode. Juro por tudo que mais existe. E na minha frente apareceu mais 3 dessas coisas. E eu pude ouvir gritos horríveis ao fundo. Parecia uma amostra grátis do inferno. Na manhã do dia seguinte, um homem me esperava em um sedã de luxo. Disse que me levaria para casa. Eu fui levado para uma casa linda, ao qual grandes empresários nacionais me esperavam. E durante todo aquele dia, eu fui ensinado sobre como seria a minha nova rotina de vida e como fazer o meu trabalho. E desde então, eu vivo coletando pessoas para Satã, pois este foi o meu acordo. Um dos acordos do pacto era ser um membro ativo das missas negras, as tão conhecidas como Black Sabbath, ou Sábado Negro. Essas missas eram sempre realizadas às 3 da manhã, e lá tínhamos que cantar a litânia a Satã e oferecer sacrifícios humanos. Na maior parte, o sacrifício eram crianças. Mas antes do sacrifício, o inocente era violentado. Em seguida, era morto. E todos ali bebiam do seu sangue
e comiam da sua carne. Eu, apesar de ser rico e de nada me faltar, passei a sentir muito repúdio daquela situação e passei a não frequentar mais as missas negras. E já faz um tempo que eu não vou mais nessas reuniões. E vez ou outra, eu vejo um homem me olhando de longe e vestido de preto. Sou atormentado por vultos e pesadelos. E por isso, sou obrigado a ficar mudando de cidade para cidade. Mas de uma forma ou outra, eles acabam me achando. Sei que um dia eles vão cansar de esperar por mim. E eu serei ceifado como todos são. O meu conselho a todos vocês que escutam a minha história é cuidado com o que vocês desejam. Pois o diabo tem o poder de realizar tudo o que você quer. E como diz o velho ditado, querer é poder. Boa noite.